noite, Marcela, Joana Dark. Sejam bem-vindas. Olá, querida, tudo bem? Isso. Deixa eu ver aqui. Ajeitar aqui a luz. Xande, Simone. Boa noite. Quem está entrando? Nessa sexta-feira, né? Estava até pensando, será que fazer live na sexta-feira convém, né? Porque já o pessoal já tá saindo aí do isolamento social, tá de saco cheio de estar em casa, começa a sair, restaurante, bar, pizzaria, e a gente aqui fazendo live, né? Será que ainda dá certo fazer na sexta-feira, gente? Pois é, porque é o dia que dá certo pra gente aqui. Hoje vamos trocar ideia, vamos falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio, sobre mediunidade, e eu queria, a proposta de hoje é de ser mais prático, sabe? Eu vou lançar algumas considerações interessantes, importantes sobre essa questão, sem filosofar muito, sabe, gente? Trazer bem dentro desse perfil que eu costumo apresentar aqui no Médio Iniciante, que é falar de forma simples, falar de forma direta, e relacionar com a mediunidade da vida real, da nossa vida prática, né? Então vamos lá. Somos só... Então, o pessoal tá entrando ainda, vamos conversar aqui um pouquinho. Vocês falam de onde? Quem está entrando aqui agora? Vamos ver aqui. Sei que tem gente de Viçosa do Ceará. E aí, quem mais? 7h30. Esperar o pessoal chegar. Vamos tratar sobre o tema de hoje, sobre o livre-arbítrio e mediunidade. Olinda, Pernambuco. Carla entrando. Boa noite. E vamos ver, né? Disseram para eu desenvolver a mediunidade. Aí, é para desenvolver mesmo? Aí é que entra a questão do livre-arbítrio, né? Que a gente vai tratar aqui. Marcela do Rio. Salve os cariocas. As cariocas. Pois bem, gente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao perfil do Médio Iniciante. A gente está transmitindo por aqui ao vivo no Instagram, mas esse vídeo também segue para o YouTube. Todas as nossas lives solo, né, como também aquelas compartilhadas com outros convidados, serão postadas lá também no YouTube, para que esse canal cresça, né, também. Portugal, olha que beleza, a terrinha. Minha esposa e meus filhos são lusos também, lusos brasileiros, tem a dupla nacionalidade. Carol, Gabi, é isso, a Edna tá aí. Olá, querida, tudo bem? Boa noite. Hoje a turma tá entrando devagarzinho, mas é isso mesmo. Então, me disseram que eu sou médio, tenho que desenvolver. E agora, onde fica o meu livre-arbítrio, né? Vamos conversar sobre isso. Primeiramente, gente, dentro dessas faculdades, dessas forças que nos movem para fazer alguma coisa, de Aveiro, Gi. Eu não sei teu nome direito, né? Tem só o perfil, né? Gi Teixeira. É de Aveiro, família de Aveiro. Então vamos lá, vamos seguir aqui no nosso roteiro, né? Tá certo, a gente está falando dessas forças que nos impulsionam a resolver, a fazer, a realizar alguma coisa no mundo. Antes de entrar na questão do livre-arbítrio, é importante que a gente entenda que antes do livre-arbítrio tem o instinto. O instinto é essa lei, faz parte de uma vontade primitiva, uma espécie de inteligência antiga nossa, que não envolve raciocínio, que ela faz parte de um princípio natural, de quase todos os animais. Dos animais tem isso de uma forma geral, inclusive nós homens também temos, e ela acontece independentemente da vontade. Então aquilo que deriva dos nossos instintos acontece independentemente de que nós movimentemos nossas forças mentais para realizar. Então o instinto seria essa inteligência rudimentar que todos nós temos e que ao longo do nosso processo evolutivo vamos aperfeiçoando e transmutando o instinto em inteligência. Inteligência acontece quando nós passamos a refletir, a deliberar, a avaliar as nossas ações e as consequências dessas ações antes que elas sejam realizadas. Porque, diferentemente do instinto, é algo que nos conserva. É uma reação diante de um perigo, diante de uma ameaça, diante de um desejo, de uma necessidade orgânica.
e a gente se move para se defender de uma violência, de uma agressão, vai se alimentar de algo quando a fome está muito grande. Isso é um instinto, ele nos move a realizar atividades naturais. Já a inteligência não, a inteligência já é articulada, é complexa, e a inteligência é que é a base do nosso livre-arbítrio. É a inteligência que faz com que nós possamos decidir, avaliar, refletir que tipo de atitudes, que tipo de ações é que vamos tomar diante da vida. E no Livro dos Espíritos é tratado também do livre-arbítrio, né? Lá no capítulo 10, lá pela questão 834 em diante, se fala que Kardec pergunta aos espíritos se o livre-arbítrio é uma condição do homem. E é respondido a eles sim, porque se não houvesse essa liberdade de pensar, essa liberdade de agir, o ser humano seria uma máquina, seria algo automático. E não é isso. Deus entregou para a gente esse direito divino, esse direito humano, faz parte do direito humano, o livre-arbítrio. Essa nossa liberdade de escolha, nossa liberdade de decisão dentro de alguns parâmetros. Então isso é natural, é nosso, é um presente de Deus, e que toda afronta a esse livre-arbítrio que vem de fora é uma ofensa tremenda contra esse princípio natural. Então, essa liberdade, o livre-arbítrio, ele é adquirido através do nosso conhecimento, das nossas experiências, ao longo das nossas vidas, ao longo das nossas encarnações, é que vamos aprimorando essas capacidades de entendimento, de compreensão e de construção das nossas ações. Inclusive, dentro do campo da mediunidade, grande parte dos médios, grande parte dessas mediunidades advém de conhecimentos antigos dos nossos espíritos. Dificilmente a gente está vindo aqui médium pela primeira vez, né? Aprendemos em cultos do passado, em templos religiosos, nas ciências ocultas, nos templos iniciáticos, e desenvolvemos, aprendemos, executamos muitas atividades relacionadas com energia, com contato com outras consciências, e a gente vem mais uma vez no campo da mediunidade e com o livre-arbítrio para escolher o que a gente vai fazer dessas nossas faculdades. Né? Há um indicativo pela própria lei da proporcionalidade, pela lei do trabalho, pela lei do progresso e da causa e efeito, que nós venhamos numa encarnação com algumas dívidas a pagar, alguns resgates a fazer, e se há uma mediunidade, não estou dizendo que é automático, mas é um indicativo de que num passado talvez nós abusamos dessa faculdade mediúnica e hoje voltamos com essa capacidade novamente, com essas faculdades abertas, para fazer o resgate através do mesmo meio pelo qual nós pervertemos pessoas, a gente mesmo, através de más condutas, de más escolhas, através da afronta ao nosso próprio livre-arbítrio. Então a mediunidade é um indicativo disso sim. A mediunidade, dentro do contexto da eternidade, a nossa presente, há um indício fortíssimo de que nós fomos médios e voltamos médios, agora de fato para aprender. A gente aprende na prática dentro da nossa casa espiritualista, que a mediunidade ela meio que ela catalisa, ela apressa nosso processo evolutivo. Por quê? Porque nos coloca numa situação de sensibilidade muito aguçada que faz com que a gente não consiga ficar inerte, parado diante do sofrimento. Porque é como uma ferida que está aberta. Uma ferida aberta, você tocou, encostou em algum lugar, você magoou, né? Vai machucar com mais facilidade do que uma pele que tá tranquila, que está inteira. Então, se há um corte, se há a pele mais sensível, na hora que encosta qualquer coisa, vai machucar. E então o médium, a alma dele está mais sensível. O perispírito, ele é trabalhado, ele é sensibilizado para perceber e para se comunicar com outras consciências e para percebê-las. Só que muitas vezes nós não percebemos no nível da consciência, vem no nível do subconsciente. E o subconsciente a gente não realiza, não é? Digamos assim, o nosso consciente é 30% do que nosso pensamento manifesta e tem 70% escondido debaixo do iceberg. A pontinha do iceberg, você está lá, né, naquelas figuras, naquelas fotografias que a gente conhece bem, é só uma pontinha do visível. O invisível está todo lá embaixo, a grande parte. Então, assim, a mediunidade está operando a princípio dentro do subconsciente. Quem não tem capacidade de ver espíritos, ouvir espíritos, ser tocado mais objetivamente, forma mais ostensiva, vai perceber tudo no campo da intuição, no campo das sensações, no campo do subconsciente. E aí é que mora o perigo. Quando a gente não consegue compreender o que está no subconsciente, isso vai extravasar para o consciente na forma de
de ansiedade, de pânico, de tristezas profundas, das próprias dores da alma. Porque a gente não consegue realizar, lógico, nós carregamos sim dentro da nossa alma, do nosso passado ancestral, questões para resolvermos aqui na Terra, aqui em mais uma vida. Isso é fato, né? Mas o que acontece é que, enquanto médios, além das nossas questões pessoais, que estão no subconsciente, que estão lá atrás guardadas, que a gente realiza, vêm os nossos inimigos espirituais, nossos irmãos, e vão revolver isso. Vão mexer, vão levantar nessa poeira do tempo, e isso tudo se mistura, e lá pra frente vai causar alguma situação dolorosa na nossa vida. Então, gente, o livre-arbítrio é construído assim. Cada um vai adquirindo, ampliando a capacidade de agir no mundo a partir dos seus conhecimentos adquiridos, das suas experiências na vida, os seus sentimentos, os seus valores. Na medida que a gente vai se desapegando do que é material, do que é perecível, do que é passageiro, vai ampliando o nosso livre-arbítrio. Né? Porque enquanto a gente está encarnado, a gente tem muitas travas que atrapalham o nosso livre-arbítrio. Não é assim que acontece? São limitações físicas. O que é a limitação física ao nosso livre-arbítrio? Por exemplo, eu quero voar, mas eu tenho uma limitação física de voar. Como é que eu vou voar se eu não tenho asa? Né? Sem um aparato qualquer. Né? A gente tem limitações financeiras, limitações materiais aqui de dinheiro mesmo. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem ao redor do mundo, mas a limitação financeira atrapalha o meu livre-arbítrio. Eu não consigo realizar essa minha vontade. E tem a questão também do fatos inesperados pode alterar meu livre-arbítrio. Eu queria ir pro show da banda famosa e tal. Aí a banda acabou. Então, fatos inesperados atrapalham a minha programação, o meu projeto. A espiritualidade também atrapalha. Magia, feitiço, bruxaria. Isso tudo também interfere no livre-arbítrio das pessoas. E é uma afronta tremenda quando há uma violência desse tipo. A interferência no livre-arbítrio através de um processo magístico, né, que envolve sempre ou quase sempre a ação de espíritos perturbados, espíritos perversos. E assim, o nosso livre-arbítrio a gente deve considerar também que não é só individual. Né? Lembra que Jesus trouxe para a gente a regra de ouro. Que a gente não faça com o outro aquilo que nós não gostaríamos que fizessem conosco. Ou então, a gente faz pelas pessoas aquilo que a gente gostaria que fizessem com a gente. Então, é dessa forma. O livre-arbítrio ele tem essas limitações. Né? Quanto mais a gente evolui em moral, em inteligência, em amor, mais o nosso espírito vai ganhando possibilidades de ação no mundo. Né? Capacidade de decidir e de agir. E quanto menos a gente consegue evoluir, progredir na senda, a gente reduzido também nosso livre-arbítrio. Né? Aqui na Terra mesmo, o próprio corpo físico, ele te limita. E assim, quando a gente dorme, o espírito se liberta através de um processo de desdobramento toda noite, aí o espírito ganha uma possibilidade maior de livre-arbítrio, porque ele não tem mais o corpo físico que lhe impede de volitar, de visitar outras dimensões, de ter um campo de liberdade para agir maior do que tem no corpo físico. Então, e para a gente, pessoal, poder avançar também nesse processo de escolha, de decidir com mais clareza o que a gente quer da vida, tem que ter o autoconhecimento. A gente tem que entender quais são as nossas sombras, conhecer os nossos desejos, as nossas dificuldades, as nossas questões mentais, os nossos transtornos. Vejamos aqui no caso da mediunidade. Aqui eu aprendi desde que eu comecei meu desenvolvimento mediúnico, através do nosso mentor que nos assiste. Ele diz, olha, você é sensitivo, você não está vendo os espíritos, você não está ouvindo os espíritos. Vamos fazer um checklist aqui para saber, para você diferenciar, distinguir o que é seu e o que não é. Então o que a gente faz? Pergunta, brigou com a esposa, com a namorada, com o namorado? Não brigou. Então, peraí, não é essa a causa da minha tristeza, da minha angústia, do meu desassossego. Tá devendo? Estou devendo pouquinho. Mas esse dever pouco é razão suficiente para você estar nesse estado de angústia, de sofrimento, de pesar? Não, não é. Então, descarta. Outra, você está com saúde? A saúde está boa? Saúde está boa. Então, não é esse motivo. Trabalho está direitinho? Tá, o trabalho está funcionando bem. Então, se eu tiro essas causas físicas, essas causas mais concretas, materiais nossas aqui, psicológicas, e tá tudo certo, peraí, então vou investigar se há uma possibilidade de uma causa espiritual. Então, isso é uma técnica de autoconhecimento. Boa noite, Denis. Manjericão aí também. Boa noite. E, assim,
E então a gente tem que faz os exercícios de autoconhecimento, e quando eu tenho essa capacidade, eu distingo, não, isso aqui é meu, não, então eu vou trabalhar isso aqui, não, isso aqui não é meu. Então recolhimento e prece, eu vou me afastar aqui, vou fazer uma prece, vou tentar entender o que está acontecendo, e vou tratar das minhas defesas energéticas, eu vou fazer minhas orações, eu vou buscar ajuda no centro espírita, no terreiro de Umbanda. Então, eu me conhecendo, eu sei o que está me atacando, o que está me atingindo e o que é meu e o que não é. Então, o que eu faço? Eu distingo, faço a distinção e vou agir conforme. Então, eu vou ter um livre-arbítrio tá mais limpo. A minha capacidade de escolha está mais limpa, está mais aberta. Né? Então, assim, eu consigo executar a minha faculdade do livre-arbítrio de forma mais ampla. Né? De forma mais livre, porque o obsessor está te atrapalhando, ele não pode enfiar uma faca em ti, ele não pode te matar, te destruir. E o que ele faz? É indução mental para te colocar num processo de tristeza, de adoecimento, de ansiedade. Você pode até ter isso consigo, né? Germem, né? Algumas dificuldades pessoais que estão lá no subconsciente, o que ele faz? Ele joga para cima, né? Ele mexe, ele turbilhona aquele que está lá embaixo, né? Nos porões da nossa alma. E aí vem os processos de dor. Aí se você quer buscar uma terapia, fantástico, busca uma terapia e vai ajudando. Você é médium, faz terapia, mas busque também a questão do tratamento espiritual. Considere, aqui eu não sugiro, não recomendo, não aconselho, aqui eu digo apenas, considere a possibilidade de. Né? Porque aí é que entra a questão do livre-arbítrio. E outra, quando a gente vê em médium também, pessoal, a explicação da espiritualidade que a gente faz parte de um grupo, não é isso? De um grupo karma, de um grupo que faz parte de uma egrégora, que é uma programação antes da gente vir aqui para a Terra, com alguns objetivos a serem desempenhados nessa existência. E se a gente vem com essa condição de médium, com certeza alguma coisa a gente já estabeleceu lá em cima antes de vir, com a equipe, né, de espíritos que vão nos assistir, mentores, guias, assistentes espirituais que estão num projeto junto, né? Um projeto junto de desempenhar alguma atividade, um propósito. Eu não digo nem missão, né? Que missão é espírito missionário, mas nós aqui pequenininhos aqui da planície, a gente vai ter que desempenhar dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso karma, dentro do nosso propósito. Então, uma vez que a gente tem essas possibilidades de ajudar, indícios de uma mediunidade de trabalho, logicamente que tem toda uma equipe espiritual que está envolvida nesse processo junto contigo. Porque você é médium e não tem espírito, então não é mediunidade, é animismo, é a tua alma falando. Mas quando existe indício da mediunidade, comunicação, intercâmbio com essas inteligências, então é um indicativo de que a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente, precisa educar, precisa conhecer o fenômeno, conhecer a nós mesmos, para enfim lidar com essa situação, primeiro com a gente e para depois servir de aparelho, servir de instrumento útil e maleável nas mãos dessas inteligências amigas, né, que estão aqui para nos ajudar. Então esse livre-arbítrio está relacionado com um grupo entre nós. Uma vez que a gente é médium e já trabalha, tem a responsabilidade do grupo, né? Tem a responsabilidade com os espíritos que nos assistem, que nos guardam, tem a responsabilidade com aqueles espíritos que encostam na gente, coitados, sofredores, e a gente não sabe como ajudar, né? Especialmente no afloramento, quando a gente está rodeado de todo tipo de pensamento negativo e a vida está toda direitinha, está toda organizada e vem essas influências, a gente não sabe lá de onde. Então, o livre-arbítrio também é tocado na questão do grupo. A gente tem compromissos com grupos, né? Com o grupo mediúnico, com aquele grupo da igreja, com aquele grupo espírita, com aquele grupo de espíritos. Então, nosso livre-arbítrio é meio que temperado, né? Ele não é absoluto, não tem espírito com livre-arbítrio absoluto. Ele é temperado pelas contingências, ele é temperado pelas necessidades, ele é temperado pelo teu propósito aqui na Terra, por essa encarnação. E assim, a gente tem que ter a noção também. Eita, o tempo vai acabar. Não, falta não, tava achando que era 8 horas, né? A gente começou 7h30, desculpa. Então, gente, por isso é que é importante a gente ter essa noção. Não entregar tudo para fatalidade, sabe? Achar que as coisas estão acontecendo por má sorte, azar, é culpa do obsessor, é culpa da família, é culpa de um monte de gente. Mas tudo é um encadeamento lógico das nossas ações. Ações ou omissões. Ações... Poxa, mas nessa vida o que eu fiz para estar colhendo esse tipo de dificuldade, né? Especialmente no campo mediúnico?
Peraí, enfim, aí como a gente conhece a história, a literatura espírita, as psicografias, a orientação dos mentores e guias, a gente sabe que nada acontece por acaso, nada acontece por acaso, né? E se eu não plantei hoje aqui, nesse tempo, nessa vida, a semeadura deve ser um pouco mais antiga, né? Então a minha questão agora é entender, é compreender esse processo e desempenhar o meu livre-arbítrio com toda limpeza, com toda clareza, com todo amor, sem medo, sem crença limitante. Né? Porque muitas vezes também o nosso livre-arbítrio é atrapalhado por crenças limitantes. O que é crença limitante? É todo tipo de ideia que a gente carrega com a gente que nos impede de progredir e ser feliz. Sabe? Aquelas crenças, o medo de espírito. Ah, não quero ser médico porque eu tenho medo de espírito. Mas se você fosse médico, talvez você estaria ajudando esses espíritos e perderia o medo. Né? O crença limitante relacionada a dinheiro. Ah, dinheiro é sujo, sexo é pecado, eu não posso ser médium fora da casa espírita. Enfim, são várias crenças limitantes que vão nos podando, vão nos limitando, vão atrapalhando o nosso progresso aqui na Terra. E a gente está aqui para progredir, é para ser feliz, é para trabalhar, é para servir, é para ajudar. Especialmente aqueles que professam a fé cristã, né? Aí tem que imitar Jesus. Jesus era um grande médium, os apóstolos eram médios também, serviu de aparelho, de canais para a espiritualidade superior, agiu o tempo todo. E foi lindo, né? Passaram por dificuldade, passaram, mas é natural. Todo aquele que serve o Cristo, você vê que a vida não é muito fácil, não. Mas enfim, prefiro seguir quem deu exemplo de amor maior pela humanidade. E quem está cansado de perder encarnação atrás de encarnação e veio mais uma vez com algumas faculdades, com algumas capacidades mais ampliadas, que sirva para ajudar o semelhante, que sirva para praticar caridade, para ajudar o próximo. Eu sei que muita gente aqui tem medo ainda, né? Médio iniciante foi para isso, é para falar sobre esses medos, essas aflições, da nossa capacidade, do quanto a gente tem de riqueza dentro da gente. Vós sois deuses, gente. Nós não somos dono do mundo, não, mas somos filho do dono. E o filho do dono carrega o DNA divino aqui no nosso sangue físico, no nosso sangue espiritual, se é que existe o sangue espiritual, no nosso ectoplasma. Então a gente está carregando consigo esse germe. E se a gente consegue vencer esses medos ancestrais, pressão social, pressão cultural, pressão religiosa, pressão interna também, né, que a gente se impõe com essas crenças limitantes, a gente para no tempo, a gente não exerce, vive adoecendo, vive cheio de dor, vivendo conflito atrás de conflito. Então, o autoconhecimento é importantíssimo para nos dar uma capacidade de clareza e compreensão para agir de forma mais positiva, mais proativa em relação ao mundo, em relação à vida. Certo, gente? Então a culpa não é do inimigo, não. A culpa não é do obsessor. A gente tem que ter essa capacidade de discernir para saber o que é meu, o que não é, e a partir daí fazer boas escolhas, né? E como é que eu faço boas escolhas? Através da experiência. E como é que adquire experiência? Através das boas e más escolhas da vida, das boas e más decisões. Então, na medida que a gente vai evoluindo, vai escolhendo, vai acertando, vai errando, a gente vai progredindo. Mas o importante é não parar por conta do medo, não parar por conta da crença limitante. O importante é não parar por conta de pressões exteriores que ficam rodeando a gente o tempo todo, né? Especialmente no médio, que é muito sensível, que é melindroso, melindrosa, e sofre, e muda o humor de uma hora para outra, né? Então a gente compreendendo que a gente é assim, ou que não é assim, a gente passa, opa, peraí, isso aqui, eu sou assim, mas isso aqui já está passando do limite. Peraí, será que não tem alguém por aqui? Então o médio fica mais esperto, entendeu, gente? Então quando a gente fala em desenvolvimento mediúnico também, não vamos pensar só que é entrar numa gira de umbanda ou ficar caladinho na sala com a luz azul, luz verde, não sei qual luz se usa em algumas casas espíritas e ficar de olho fechado esperando que os espíritos se comuniquem. Desenvolvimento mediúnico primeiramente começa com a gente, com a nossa cabeça, com o nosso juízo. A gente tem que estar bem para poder ajudar as outras pessoas, primeiro a gente. E num contexto de grupo mediúnico também, quem é dirigente, quem é mais antigo na senda, é que tem que dar o apoio, tem que fortalecer esses médios que vão servir de instrumento da espiritualidade para ajudar o próximo. Né? Autoconhecimento é a gente saber da gente, das nossas limitações, das nossas possibilidades, dos nossos potenciais. Estudar também, né, que o Denis lembrou aqui, ó, me melhorar como ser humano, estudar. Aí o terceiro ponto aqui, que vem, é a prática do bem. Então o que eu estou falando aqui de desenvolvimento médium é desenvolvimento humano, da pessoa humana se desenvolvendo para ser um bom médium lá na ponta. Aí depois é que vem do desenvolvimento das faculdades, aí você é pro treino, aí é exercício, porque se exercita assim, né?
exercita psicografia, exercita incorporação, até clarividência também tem exercício para ajudar a clarear a tua visão, né? Em outras dimensões. Então, começa com o desenvolvimento do ser humano, para a partir daí você desenvolver os potenciais medianímicos. Certo, gente? E aí aquela pergunta, né, que foi feita no começo, tá no título da nossa live. É obrigado eu desenvolver a mediunidade? Não é isso? Aí, antes de responder essa pergunta, eu queria trazer para vocês aqui um caso concreto que aconteceu na casa Jardim, lá no Rio Grande do Sul, que é relatado nesse livro aqui, ó, Espírito e Matéria, do Dr. José Lacerda de Azevedo, que vem a ser o pai da apometria, né? Essa técnica de desobsessão complexa que envolve muita questão de campos energéticos, desdobramento, desmanche de feitiçaria, que é bem interessante. E aqui no capítulo que ele trata da mediunidade, ele conta o caso de uma pessoa aparentemente doente, né? Que era diagnosticada com alguns transtornos e que lá para frente ele foi ver que a coisa era um pouquinho diferente. Aí eu peço licença para vocês aqui nesse momento, eu vou ler e vou fazer alguns comentários. Tá bom, gente? Não vai ser chato não, eu prometo, viu? Até porque o texto do Dr. Lacerda é excelente. É um caso concreto. Ele dá as iniciais do nome da moça, sexo feminino, branca, solteira, idade de 22 anos. Veja se alguém se identifica aqui com o caso dela aqui. Ó. Desde os 17 anos, a moça apresentava sintomas estranhos. Sensação de angústia, mal-estar indefinido, peso nas costas, dor de cabeça, etc. Alguém aí? Surgiam sem causa aparente nos horários mais diversos. Com o tempo começou a notar que o quadro mórbido surgia quase sempre na rua, nas festas ou em aglomerações de povo. Alguém aí? Pois é. Com o passar dos anos, ME começou a viver em constante temor, medo, já com sensações de que havia alguém por perto, parecendo sombras fugazes e indistinguíveis. Às vezes era presa de mal-estar, sob forma de pesadelo. Olha aí. Acordava molhada de suor gélido. A paciente já não podia exercer sua profissão de advogada. Voltava para casa às vezes para se deitar e se cobrisse toda. Já pensou o sofrimento dessa moça? Vai em psiquiatra, vai no CAPS, faz os tratamentos e não melhora. E aí o que faz? Vamos lá, ao tratamento dela. Como a moça não quisesse de forma alguma trabalhar como médium, Deus me livre trabalhar com mediunidade. O pessoal tem medo, né? E ela era espírita. Foi necessário que ela se convencesse da gravidade do seu mal e das consequências danosas à estrutura de sua personalidade, para então se decidir a iniciar uma terapêutica espiritual. Única, válida e segura nesses casos. Aqui é a opinião e a indicação do Dr. Lacerda. A terapêutica consistiria na educação de sua faculdade mediúnica e no trabalho em benefício dos necessitados. Tá vendo a prática do bem? Tá vendo o estudo? E sempre que atendíamos por ocasião das crises psíquicas, retirávamos o espírito indutor da perturbação, transferindo para outra médium. Tratávamos a doença do espírito e o encaminhávamos ao hospital, o HAC, né, que é o hospital espiritual que fica acima dessa casa espírita. Minutos depois, a moça, antes desesperada, passava a sentir perfeitamente bem e voltava a seus afazeres habituais. Olha só. IME sofria assédio não de obsessores, mas de pobres espíritos enfermos, cheios de dores, angústia e desespero. Delas se aproximavam ao acaso, desejando apenas fruir o conforto da proximidade de seu potencial energético, ectoplasma, né? Um médiumzinho o tempo todo, o fluido vital que revigora, que acalma, que alimenta esses espíritos necessitados que encostam, né? Daí o nome encosto. Por que o nome é encosto? É porque encosta às vezes nem por maldade, nem por perversidade, nem por perseguição antiga de outras vidas, mas por uma necessidade fluídica. O espírito necessitado encosta, se aproxima, entra no campo do médium porque está vendo nele, está sentindo nele ou nela o remédio, o alívio das dores, dos traumas, dos medos que ele estava sentindo na erraticidade. Encosta, não por maldade, repetido. E continua. E uma vez afastados e tratados, não mais voltavam esses espíritos que acompanhavam a moça. Mas em qualquer oportunidade eram substituídos por outros igualmente doentes que por indução passavam
para ela os seus males. Passados 5 anos, ME não tem apresentado os antigos sintomas, está perfeitamente curada. O que a gente vê aqui, pessoal? Que muitas vezes a gente acompanha muito, né? Eu trabalho aqui na justiça, né? Na minha cidade, no fórum, e os processos passam, a gente analisa, a gente vê algumas situações de processo de interdição, de curatela. O que é uma ação de interdição de curatela? É quando um parente, a esposa, um irmão, um filho, um sobrinho, mãe, pai, entra na justiça para pedir ao juiz que interdite, né? Que suspenda os poderes daquela pessoa incapaz de agir, de trabalhar, de estudar, de cuidar da própria vida, porque essa própria pessoa vai cuidar do incapaz. Então precisa de uma ordem judicial. E às vezes chega pra gente os laudos, né? Os laudos do CAPS. O CAPS é o Centro de Assistência Psicossocial, que são órgãos públicos, né, que dão atenção a essa questão da saúde mental. E chega pra gente, esquizofrenia paranoide, né, que é uma das enfermidades, uma das CIDs. E conta lá, transtornos auditivos, transtornos visuais, alucinações, mudanças súbitas de humor. Então você vê que muito desses diagnósticos são parecidíssimos com os casos de médios que a gente está entrando em contato aqui direto. E que se tratam anos em psicólogo e psiquiatra, se ajustam em determinado momento, mas a questão mediúnica continua pendente. Por quê? Porque ele se trata, mas ela não tem a noção, a ciência de que é médio, de que é um intermediário entre mundos. E como não tem essa noção, ele pode até estar bem equilibrado com as próprias questões, questão com a mãe, com o pai, com a família, com o trabalho, com si mesmo, com a autoimagem, mas ele não sabe lidar com o invisível. Como é que lida com o invisível? Já que essa pessoa só sente as perturbações, a angústia, a dor profunda, a vontade de morrer, a ansiedade, o desespero. Como é que ela vai lidar? Então faz até aquele checklist, né, que eu falei no começo da live. Mas tá tudo bem. E por que continua dessa forma? E é tão triste, né, gente? Porque tem tanta gente nessa situação. É tanto jovem, tanto idoso, é criança também. Se a gente está agora no setembro, né, em mês de setembro, que está na campanha do Setembro Amarelo, que é promovida pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria. E então você vê que é uma campanha fortíssima para elucidar, para que as pessoas falem, para que as pessoas digam que estão sofrendo, peçam ajuda, mas a psiquiatria vai até certo ponto. Paralelamente, a gente tem que buscar também a questão do tratamento espiritual. Porque se trata, é como você parar a viagem no meio do caminho. Você tem que continuar a viagem da cura, a viagem da autodescoberta, da autorrealização, da autorresponsabilidade. E passa, sim, pela educação das faculdades mediúnicas. Você pode até não querer ser médium, ser trabalhador espírita, trabalhador no terreiro de Umbanda, não quero ser trabalhador. Mas enquanto isso, não negue, não reprima, não faça de conta que não existe. Porque fazer de conta que não existe não cura, não trata, não resolve. Né? Apenas vai acumulando mais e mais tensão, acumulando mais e mais problema, mais energias, mais consciência no teu campo energético para causar sofrimento. Então, pois é, Arthur, ansiedade é uma porcaria, né? Eu sou uma pessoa, eu tenho as minhas ansiedades normal que eu conheço, né? Exercício de autoconhecimento, mas eu sei que quando vem aquela coisa rasgada mesmo com tudo, aí eu percebo o assédio, né? Peraí, tá tudo direitinho, de repente, esse negócio aqui não tá certo. Peraí. Aí a gente respira, eleva o pensamento para a espiritualidade amiga, né? E começa a realizar mentalmente, né? E com ansiedade, a gente tem que ter essa noção de que ela não mata a gente, entendeu, gente? Não cai os dedos, não cai os dentes, não cai cabelo. Ninguém morre disso aí, não. É tudo uma questão mental, indução mental. Você respira que passa. Isso não é para sempre, não. Isso aí passa, eu digo porque eu já passei por ansiedade. Eu sei que quando vem um assédio desse, eu já estão mandando marmota aqui para mim. Né? Eu, como sou coordenador de um grupo, sou trabalhador de uma casa que atividade mediúnica quase que é da Umbanda, a gente recebe caboclo, preto velho, Exu para ajudar. Então a casa que trabalha por bem, os trabalhadores que servem a uma causa maior, a causa do Cristo, da caridade, a gente é assediado, não tem como. Mas como é que o médium está trabalhando para Deus e está recebendo demanda, está recebendo magia, mal olhado, quebranto, feitiço? Cara, quem está no mundo material, no mundo físico aqui, é para isso mesmo, o pau quebra nas costas da gente. O apóstolo Paulo não teve moleza na vida dele, né? Foi preso, foi martirizado. Os outros apóstolos todos passaram por dificuldade. E não estou dizendo que a gente é livre de apóstolo, não, mas estou dizendo que aqueles que pretendem seguir
a lei do amor, a lei da caridade, a lei do Cristo, a gente passa por aperreio, não tem como. E o médium é como se fosse, poxa, bicho, tu tá aqui, tu tem essas faculdades que tu acha tão bonita na Bíblia, né? De curar, de expulsar demônio, da palavra, de pregar, de orar em línguas. Tu traz isso contigo e tu não bota pra virar algo útil para as pessoas, poxa, tá fazendo o quê, né? Aí eu lembro daquela passagem, pérola aos porcos, quer dizer, Deus te deu uma faculdade, um potencial de ajudar muito mais gente encarnada e desencarnada, e você vai fazer nada com isso. Livre-arbítrio, né? Entramos aqui, voltamos aqui pro nosso tema. Livre-arbítrio, você escolhe, você decide. Ninguém é obrigado a nada, entendeu? Mas o que você planta, você vai colher. É assim? Então, se eu colho a minha omissão, logicamente que o que eu vou colher da minha omissão tá lá. É uma questão de causa e efeito, é ação e reação, é lei da física e lei da evolução humana. Então a lei é inexorável. A lei vai acontecer quer queira, quer não. Então, para minimizar, para ter uma colheita bonita, frondosa, frutos saborosos, a gente tem que plantar sementes com essa qualidade. E no campo da nossa ação, do nosso livre-arbítrio, que possamos utilizar nossas forças, as nossas energias para plantar o bem, para cultivar o bem, para poder colher esse mesmo bem. Né? E essa semente tem que ser espalhada para toda parte. Então, considerem, vocês médios, nós médios, a possibilidade de trabalhar. E não trabalhando, não quero ser médio, beleza, livre-arbítrio teu. Você vem na outra vida, vai ser médio de novo, você sabe-se lá como. Enfim, a mediunidade ser suspensa, cada um não tem regra para isso aí. Agora, se você tem e não quer trabalhar, busque ajuda também para não ficar doido, para não pirar, para não ter depressão, para não entrar em processos de sofrimento. Busque ajuda, vá receber o passe, vá receber um descarrego, vá tomar um banho de erva, vá aprender a fazer técnica de autodefesa psíquica, vá tomar um banho de cachoeira, vá tomar um banho de mar, vá se cuidar, porque não adianta fazer de conta que não existe, é besteira, é você tapar só com a peneira, né? É tapar um vazamento d'água também com um pano de prato, não vai dar certo, né? A água vai transbordar. Então a gente tem que ter essa noção de autorresponsabilidade, de autoconsciência e agir, né? O livre-arbítrio é um sagrado direito teu. Sagrado direito teu. Você faz o que quiser com tua vida, com tuas energias, com tua inteligência, com tua saúde, mas causa e efeito, ação e reação. Só o que a gente fica para vocês é isso. Considerem a lei da ação e reação, a lei do progresso, a questão do desperdício, né? Às vezes uma coisa que eu fico ainda, que eu não consigo ainda, não está bem resolvida em mim, sabe? Acho que talvez é uma sombra minha, né? Ver um potencial belíssimo de mediunidade e a pessoa, não quero. Não, e a pessoa, cara, tem uma capacidade incrível de ajudar um monte de gente. Não, pra lá, depois não quero, tô com dor de cabeça, tô cansado. Mamãe não quer, papai não deixa, aí, sabe? Livre-arbítrio, é respeitar. Enquanto dirigente, enquanto coordenador de grupo, a gente fica mais ansioso. A gente vê os talentos, né, e quer que aflore, que fique bonito, que dê certo, que viceje, que dê flores, que dê frutos belíssimos. Mas é o tempo de cada um. A gente tem que ter essa compreensão, sabe, de não julgar, de aprender a indulgência, a não julgar a escolha do outro. O outro escolheu, é questão própria. Que Deus abençoe, que ilumine o caminho, que ele vai ser feliz. E que Deus é tão maravilhoso que tem a encarnação para isso, né? Não aproveita essa, você passa uma temporadazinha num umbral, um umbral de cima, um umbral de baixo, sabe sei lá para onde, o nosso lá, aí volta de novo, aprende outro tanto de lição que não aprendeu aqui, e vamos que vamos, e vida que segue. Mas assim, enquanto pessoa, enquanto cidadão, indivíduo que sofreu com mediunidade desequilibrada e não tinha quem orientasse, eu estou falando para vocês, bem na real, as possibilidades e as coisas, como a vida como ela é. A vida do médium como ela é. Sem flores, sem floreio, sem invenção, sem fantasia. Mas de todo o coração. Médios, se cuidem, se tratem, estude, se conheçam, faça terapia, se quiser fazer terapia, que é maravilhoso também. Conheça um fenômeno. Se a mediunidade está muito ostensiva na tua vida, menino, cara, sinceramente, bota isso para ser útil, bota para servir, né? Bota para a humanidade aí se beneficiar das tuas faculdades. Viu, gente? E esse papo com vocês era para abrir para conversar também, sabe? Para ouvir perguntas, para ver o que vocês têm para perguntar aqui para a gente. Tem até uma interrogaçãozinha, quem quiser fazer a pergunta pela interrogação é melhor, que fica guardada aqui e não fica passando, não é isso?
O Arthur aqui disse que está frequentando o candomblé, né? O candomblé, eu não sei nem como falar do candomblé, porque eu nunca visitei um barracão. A gente sabe porque estuda, né? Até porque, enquanto umbandista, enquanto espiritualista, espírita, né? Eu procuro nem me colocar dentro de um rótulo, não, porque eu sou espírita, eu sou umbandista, eu sou espiritualista, acho bonito. Mas o candomblé especificamente eu não conheço. Eu sei que a incorporação de energias, de forças que é atribuída aos orixás, tem um traço forte da cultura iorubá, nigeriana, que foi trazida pelos escravos. O culto aos orixás é fortíssimo. Tem a questão do Melindingudum, né, que é o jogo de búzios. Mas aqui dentro da questão mediúnica, que a gente está falando aqui é de espírito humano para espírito humano. Falando de praegum, né, porque dentro do candomblé Egum é espírito humano, diferente do orixá, que é divindade. Então aqui está falando da mediunidade, dessa capacidade de intercâmbio, de relação com outras consciências desencarnadas. Aí a Val pergunta que a mediunidade pode ser sensível. É o sensitivo, né? É médium ou sensitivo. Médium foi um termo que Allan Kardec cunhou, né, quando foi trabalhar a codificação espírita. Então não existia a palavra e ele atribuiu o nome de médium. Médium no sentido de intermediário entre os planos. Então, até diferenciando a questão do animismo para a mediunidade. Né? Animismo é a nossa própria alma falando, manifestando aquilo que temos em nós. Seja desse plano do nosso ego, da nossa encarnação atual, seja conhecimentos ancestrais que a gente nem sabia que tinha, aquilo vem em determinados momentos. Médium é aquele que se comunica, que percebe, que sente as energias. Então, sensitivo, eu particularmente comecei como sensitivo, até porque todo médium é sensitivo, todo médium, todo ele é sensitivo, todo ele percebe as energias. Né? Aí, somada a questão do sensitivo, vem a vidência, a clareaudiência, a incorporação, psicofonia, psicometria, enfim, várias outras faculdades que acompanham o sensitivo. Então o sensitivo sente, aí depois ele começa a desenvolver outras faculdades. Eu comecei assim, sensitivo. Eu ficava indignado. Pelo amor de Deus, meu pai, para que eu sou sensitivo? Eu não consigo resolver nada sendo sensitivo. Eu só sinto dor, só sinto aperreio, só sinto coisa ruim, né? Só sinto coisa ruim. O que me serve? Para que serve ser sensitivo? Eu não entendia, né? Era uma questão que eu me fazia. E aí me veio que você ser sensitivo, você adquire uma sensibilidade de perceber as energias e consciência da tua volta. Quando você se dá conta disso no nível consciente, você é capaz de ajudar, você é capaz de servir, você é capaz de, opa, peraí, isso aqui, isso aqui é meu? Não, não é. Essa energia está muito diferente. Eu estava feliz, alegre, sorridente agora, acabei de comer uma comida gostosa, acabei de sair de um passeio, acabei de beijar na boca, a vida está boa. Por que eu estou sentindo essa angústia? Por que eu estou sentindo essa raiva? Eu querendo bater em todo mundo, escolher chutar menino, chutar cachorro, aquele desespero. Peraí, o sensitivo está com uma anteninha ligada, né? Então, poxa, percebi mudança na atmosfera, na psicosfera, eu vou tratar. Aí Kardec tinha um conselho maravilhoso, recolhimento e prece. Né? Você começa com recolhimento e prece. Aí aquilo que poderia se tornar algo mais grave, que fosse demorar mais, fica mais. Você consegue conter naquele momento. Então eu entendi que ser sensitivo também é útil para a humanidade. A mediunidade do sensitivo, ele serve para perceber, e ele, se ele tiver um estudo, se ele for terapeuta, se ele tiver conhecimento de psicologia, tem como ajudar. Entendeu? Se for uma pessoa religiosa, se já for um médico trabalhador, ele consegue entender, compreender aquelas energias e trabalhar para ajudá-las. Então, o sensitivo não passa a ser só um sofredor. O sofrimento vem como um alerta, um alarme. Entendeu? Tem alguém por perto. Opa, peraí. O recolhimento e prece. Né? Ou técnica de autodefesa psíquica, criação de campo de proteção, de contenção, ou vai tomar um banho, descarrega. Aí as técnicas são diversas. Né? Cada um vai de acordo com sua doutrina, com sua crença, né? E com aquelas técnicas que você tem mais afinidade. Mas sensitivo, todo médium é sensitivo. Não necessariamente vidente, de incorporação, psicofonia, né? Isso aí varia pra caramba. E como faço para evitar Egum? Gente, ninguém aqui na Terra a gente está no planeta de provas e de expiações. Aqui, a última palestra que eu fiz era live com a Ana Fuginelli, né? Ela levantou um dado que eu achava que era menor, né? São em torno de 54 bilhões de espíritos povoando o planeta Terra, entre espíritos encarnados e desencarnados. Desses, em torno de 3 quartos, ou é 4 quintos, tem uma fração bem grande, sabe?
é de espírito é de desencarnado. Então toda hora a gente está se batendo com desencarnado no meio do mundo. E se você é médium, você não evita espírito. Você percebe e aceita ou não assédio. Aceita ou não aquela energia enfermiça. Aí você trabalha para transmutar isso. Entendeu? Então, quem é trabalhador, quem já entendeu, já abraçou a mediunidade, é mais fácil, porque ele já estuda, já se autoconhece, já trabalha as próprias energias e passa a dar o encaminhamento, sabe? Dentro de um grupo, né? O importante é que o médio sozinho também não é muito bacana não, sabe, gente? Porque a gente tem que estar se ajudando. E o terapeuta também sozinho, porque muitas vezes o terapeuta holístico ele vai entrar nos campos energéticos, nos campos dessas pessoas que são atendidos, seus pacientes, e ele acaba que entra numa frequência que do adversário que não é muito bom também. Ele precisa ter um grupo de suporte e estar muito bem firme, sabe, para lidar com isso. Deixa eu ver aqui, tem umas perguntinhas aqui. Sensação de estar desencaixado do corpo em locais com muita gente, formigamento no corpo. É indicativo sim, viu, Manjericão? Porque deslocamento, sentir deslocado, é um processo de desdobramento. É muito provável que você tenha essa faculdade mediúnica do desdobramento, de viagem astral, ou então ser colocado em estado sonambúlico, dentro de algumas técnicas magnéticas. Então é possível sim, isso aí é indício, porque a mediunidade sente o coração batendo mais forte, mão gelada, angústias, mudança súbita de humor, sudorese. Cara, tem muita sensação física e psicológica que você percebe por conta das energias de outras consciências que estão à nossa volta. Certo, meu irmão? Aqui, o banho de erva ajuda em qual aspecto da mediunidade? Equilibrar. Às vezes o médium está carregado de formas de pensamento negativa que ele mesmo gerou, né? Ela mesma gerou pensamentos de medo, de angústia, de raiva, de ódio, de milindre, de fofoca, aquilo tudo vai se aglutinando. E como a gente convive com outras pessoas, iguais, semelhante atrai semelhante. É assim que acontece, não é os diferentes, os opostos se atraem, não. São semelhantes que se atraem. Então as energias se adensam e você fica povoada de larva astral, de formas de pensamentos doentias. E um banho de descarrego, ele ajuda a reequilibrar as tuas energias para que você perceba mais claramente o mundo à tua volta. Sai da raiva, da depressão, da tristeza, do desequilíbrio mental. O banho, de acordo com a erva, de acordo com a mistura que se usa, ela ajuda o médium a se reequilibrar para poder trabalhar melhor, para ter paz de espírito também, né? Viu, Manoel? E aqui o Pedro pergunta aqui, e o médium tem mais facilidade de sentir as energias da natureza ou requer apenas concentração? Tem médios e tem médios, né? Nem todo médio tem uma sensibilidade mais aguçada para perceber as energias da natureza, ou às vezes percebe mais energia grosseira, sabe? Porque a energia grosseira é muito mais fácil de você ser tocado por ela. Você percebe logo a angústia, a tristeza, a raiva, enfim, medo, a pele arrepiada e tal. Então é mais fácil sentir as energias deletérias, né? Quanto mais você estuda, quanto mais você faz trabalha o teu autoconhecimento, pratica meditação, aí você fica mais sintonia fina, sabe? De sintonizar com energias mais sublimes, mais elevadas, energia de mentor, energia de elemental. Mas nem todo médium tem essa capacidade. Sim, você pode exercitar a tua concentração, a tua reforma íntima, e você vai levando a tua vibração. Na hora que você leva a vibração, você passa a sintonizar com seres de vibração mais elevada. Aí sim a tua concentração vai te ajudar, né, a captar essas energias melhores, mais agradáveis. Outra coisa, gente, às vezes a pessoa chega num lugar, poxa, que energia maravilhosa desse lugar. Às vezes nem é maravilhosa, é energia neutra. Simplesmente você está tão carregado que quando chega no lugar que está neutro, ai que coisa maravilhosa, quer dizer, você sai do sufoco, como se estivesse com a cabeça enfiada dentro d'água, e respira. O ar pode nem ser do ar dos melhores, mas é um ar que enche o pulmão, então é um ambiente neutro, pode fazer muito bem pra gente também. Não vê os guias, eu ainda não vi não, Denis, eu vi só na tela mental e não é todo não, e é embaçado, não é muita facilidade não. Aí a pergunta, quais os cuidados que o médium deve ter com a energia sexual para não entrar em desequilíbrio? Primeira coisa é a questão da promiscuidade, né? O médium não ser promíscuo. E não é excesso também. Todo excesso vira desequilíbrio, né? O excesso de sexo com vários parceiros, com o mesmo parceiro, com excesso de masturbação, excesso de pornografia, tudo que você vê, excesso de energias que vão te... Tudo é sintonia nesse mundo, né? A gente está encarnado e a gente é energia,
O que é matéria? Matéria é energia em estado condensado. Mas ainda assim continua vibrando. E a gente vai vibrar em sintonias de acordo com aquilo que a gente manifesta para o mundo. Se eu estou manifestando um sexo desequilibrado, desorganizado, eu vou me afinizar com forças, com consciências, com pensamentos que estão igualmente na mesma faixa. Né? Mas é o seguinte, mas se você está fazendo sexo equilibrado com a pessoa que você gosta, ou a questão da masturbação, quando sente que está nas últimas ali e não tem um parceiro para compartilhar o momento, resolve a parada sozinho e tá tudo bem. Ai, mas os espíritos vão ficar vendo, vão ficar pastorando ali, como diz aqui no interior do Nordeste, ficar prestando atenção. Tu vai fazer o quê? Tem espírito pra todo lado. Tem que resolver teus assuntos, teus problemas, né? Não vai ficar, deixar de viver por causa do medo de que espírito apareça. Cara, entrega pra Deus aí e busca trabalhar com tua consciência, fazer o que você quer, o que você sente que é justo, que você precisa. E é dessa forma que a gente não deve ter muito medo não, sabe, gente? É viver de forma honesta com a gente mesmo. Inclusive na questão do sexo. Sexo a gente aprende, né, que o sexo é sujo por conta da nossa formação judaico-cristã pesada. Ah, o sexo é ruim, sexo é pecado, não sei o quê. E às vezes você está trabalhando mediunicamente, sente as energias movimentar, não é só a energia do coração, a energia do chakra frontal, do laríngeo, do coronário, às vezes sente energias mexendo lá embaixo, no chakra básico, no chakra sexual, mas que as energias estão sendo transmutadas e trabalhadas no âmbito daquele chakra. E não necessariamente tem a ver com desejo sexual pela pessoa que está lá na tua frente. Não, isso aqui são energias naturais do ser humano e que é lícito você desenvolver. O sexo é potência criadora, que no plano material é o que gera vida, é o que traz a vida para a Terra. Né? Então, às vezes a pessoa está desequilibrada sexualmente, na hora que ela muda, pelo menos da forma como ela encara, ela passa a ter a vida mais criativa, a vida mais feliz, a vida mais alegre. Ou quando sai do armário, né, quem está questionando a homossexualidade, mas fica se prendendo por questão de preconceito, de medo que vão dizer. Quando a pessoa sai, a pessoa vive muito mais feliz. É uma pena, né? A gente vê muitos religiosos também fechados nessa questão da sexualidade, que quando você reprime, é como se fosse uma barreira, aquelas barreiras lá de Brumadinho, né? De Mariana. Quando o troço não tem capacidade, ele estoura, arrebenta e sai levando tudo ali, ladeira abaixo, de que vai encontrando pela frente. Então a questão da sexualidade é natural do ser humano e é para ser encarada com naturalidade, com alegria, com leveza, né? Sem medo, sem tabu. Deixa eu só olhar aqui como é que tá o relógio. Faltando 7 minutos aqui para completar a hora. Aí a Manuel pergunta sobre o reiki, ajuda o médium a não absorver energia negativa? Olha, Manuel, eu sou mestre reiki, né, método Sui. Quando a gente aprende, né, nas nossas sintonizações, ensina também que nós reikianos somos apenas o canal através do qual a energia Ki, o Chi, né, o fluido cósmico universal, a gente vai canalizar, vai receber, vai abrir os campos através dos símbolos que a gente recebe e não vai ter envolvimento com a pessoa que está sendo atendida. Sendo que tem dois seres humanos ali, a troca energética vai acontecer. É algo que inevitável, sabe? Juntou gente ali, vai ter uma troca energética para um lado para o outro, se beneficiando ou se prejudicando. Então o reiki pode te ajudar assim, ao médio a se reequilibrar. Você fazendo autoaplicação, o tempo que for, trabalhando as técnicas, ou de acordo com a tua intuição, ou visualização criativa, utilizando os símbolos, maravilhoso. É mais uma ferramenta que o médium tem para trabalhar o autoconhecimento, para trabalhar a autocura, para se limpar energeticamente. Então o reiki é uma técnica fantástica, né? Eu adoro, né? Como eu adoro também o magnetismo, só que o magnetismo eu não tenho muito conhecimento. Mas é fantástico também, mais desgastante do que o reiki, o magnetismo, fisicamente para o médium, e é muito bom para tratar, é muito eficiente, é muito eficaz o tratamento através do magnetismo. Mas só a fé, assim, fé ela te dá um poder de concentração, de realização daquilo que você projeta. Mas se você tem a fé e não age conforme a tua fé, aí só com fé você não consegue avançar não, né? Você tem que fazer e realizar. Como eu costumo dizer, se Deus quiser eu vou ficar bom disso. Aí você continua comendo, vou ficar bom do colesterol alto, continua comendo gordura, bacon, não faz exercício físico. Aí se Deus quiser, Deus quer o nosso bem, quer a nossa saúde, quer o nosso equilíbrio. Mas a gente quer mesmo? Quem quer age, né? Para resolver essas questões. O reiki, e porque as pessoas acham que somos muito inteligentes? A Regina pergunta, por que as pessoas acham que somos muito inteligentes, mas só falamos o que dá no coração? Eu não entendi bem.
Assim, porque o coração fala da intuição, tem a ver, muito a ver com a intuição, né? Você associa a intuição com o coração, você não associa muito com o aspecto de racionalizar as situações. Intuição como se fosse o coração falando, mas a gente sabe que intuição tem um sopro, né, na nossa consciência, tem um sopro dos nossos amigos espirituais, mentores, guias, que estão lá, que não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Não podem interferir no livre-arbítrio. O que eles falam? Os guias. Porque eles sabem que é uma lei de Deus, uma lei divina, uma lei que não se mexe. Então o livre-arbítrio, ele sugere, recomenda. Meu filho, não vá por essa rua aqui, não vá pela outra. Aí você, não, por aqui é mais rápido. Aí você vai, tem um buraco, tem um assaltante. Quer dizer, te deu orientação. Você no seu livre-arbítrio, você aceita ou não aceita o conselho. Quantos médicos que estão aqui também, que vão diante de um preto velho, de um caboclo, recebem um aconselhamento e preferem ficar parado e não agir? Quer dizer, é lícito o espírito vir, dar um conselho, te ajudar dentro de uma programação, dentro de uma permissão, dentro de um karma, e você segue ou não. Livre-arbítrio é o nosso direito de escolha, direito de decisão, uma liberdade de decisão nossa. Por que a magia negra é tão terrível? Porque ela interfere no livre-arbítrio. Questão de amarração amorosa. Né? Amarração amorosa é um crime contra o livre-arbítrio. Porque você está ligando energeticamente duas pessoas que não, sendo que uma não quer, de jeito nenhum. E vive uma vida de gato e cachorro, de briga. Tá junto, tem sexo, tem relacionamento, mas é aquela coisa esquisita que não é pra frente e que tem raiva. Enfim, cara, não, infringir o livre-arbítrio é crime terrível, né? Como você, a questão de um crime humano aqui, nosso, sequestro. Agora você prende alguém, aquilo é um crime terrível, porque você cerceou a pessoa do direito dela de livre-arbítrio, de viver, de circular, de ambular, de estar em casa, enfim. Então é terrível, a gente tem que ter essa consciência do nosso livre-arbítrio, que não pode ferir o do outro, e que se a gente quer dar um conselho para alguém, nós, encarnado, médio, quer dar um conselho e o outro não segue, livre-arbítrio do outro, respeite. Mas vai se lascar, não me ouve, não quer ouvir os conselhos. Direito do outro, não se irrite, não se zangue, faz parte, é livre-arbítrio. Os guias trabalham assim com a gente também, aconselha, a gente segue ou não segue, segue se quiser, né? Se achar que convém. Depois lá pra frente vai ter as consequências de cada um, e é lícito, né? É o direito de cada um. Energias também podem ser compartilhadas à distância, com certeza, Leandro. Ô, Leandro, querido. Pois é, pode sim, à distância. Reiki à distância, uma prece. Quantas vezes você faz uma prece por uma pessoa que está longe? Meu bom Jesus, minha Nossa Senhora, meus guias, mentores, você canaliza, mentaliza a pessoa, envolve ela em luz e a pessoa recebe. Reiki à distância, a gente inclusive tem um símbolo do Reiki, né? No método do Sul e outros métodos que manda energia à distância. O magnetismo também se faz à distância. O próprio Wagner, né, que tem um canal aqui, Portal do Magnetismo Humano, ele tem feito agora, durante o isolamento social, tratamento com magnetismo à distância. E funciona, tem eficácia sim. Aí vem a fé, você acreditar, confiar, o outro também entrar numa sintonia contigo, né? E você abrir esse canal, abrir essa ponte para que o outro receba aquela energia positiva que você está mandando, de cura. E acontece assim, é fato, viu? Não é fantasia, não. É realidade. A gente vê acontecer. Não, Edna? Outra perguntinha aqui, né? Energias também podem ser compartilhadas à distância? Sim. O banho de erva ajuda em qual aspecto da mediunidade? É equilibrar o médium, né? Olha só, inclusive tem compostos de ervas, misturas que ajudam a dar uma clareza de pensamento, inclusive para ajudar no processo de desdobramento, né? Então já fiz teste com algumas ervas que facilitam o desacoplamento áurico do espírito, né, do perispírito, do corpo físico, de escola para viajar, né? Ou facilita o desenvolvimento mediúnico, a sensibilidade do desenvolvimento. Tem banhos que facilitam sim o desenvolvimento, o desdobramento, o afloramento da mediunidade. Mas isso aí são coisas mais restritas que a gente não convém nem estar falando muito não, que faz parte dentro de uma conversa, de uma intimidade com o médium, com a médium que está lá diante da gente. Então, sim, a erva ajuda para limpeza, para se sentir bem, para poder viver melhor, né? Então a erva é fantástica. Eu já tinha respondido, mas parece que a pergunta veio de novo aqui, sabe, gente? Por isso que eu li aqui de novo para vocês. A Val pergunta, a cura seria o perdão? O auto-perdão primeiro, né? Você entender que é uma pessoa que é falha, que não assume culpa de nada. Pelo contrário, a gente trabalha com conselho, eu aprendi com o seu 7 flechas, né? Nosso mentor. Que não pense em nível de culpa, pense na questão da responsabilidade. O que é a culpa? A culpa é um excesso de passado. Você olha para trás e se martiriza. Responsabilidade não. Eu aceito que eu errei e vou trabalhar daqui para frente para não errar mais. Isso é responsabilidade. Eu não fico mais me machucando por algo que aconteceu no passado.
Eu errei, sofri com isso, fiz outras pessoas sofrerem, mas daqui para frente eu tenho a minha responsabilidade de não errar de novo. Jesus não falava assim para as pessoas que eram curadas, né? Vai, não peques mais. Quer dizer, daqui para frente, meu filho. Daqui para trás já foi. Daqui para frente você pode fazer um novo futuro, mas um passado se ninguém refaz, não. Então, se perdoe, responsabilidade, e perdoe o outro. Se o outro não perdoa, problema kármico da outra pessoa, né? O seu campo está aberto, você está liberto daquela criatura, né? Daquele filho de Deus, daquela filha de Deus. Então, não tem não. Trabalha o auto-perdão. Primeiramente o auto-perdão. Trabalha o seu livre-arbítrio, o seu auto-perdão. Agora, se o outro não aceita o perdão, se o outro não aceita o conselho, ore, reze, mentalize, mande boas vibrações, boas energias para outra pessoa e entregue para Deus que o tempo é o Senhor da vida, né? O tempo vai dar a cada um segundo o merecimento e no tempo e no ritmo que cada um tiver maturidade para enfrentar, né? O desafio da vida. Pois é, Manuel, o amor encobre a multidão de pecados. Inclusive ajuda a bater nossa dívida kármica, né? O amor, a caridade que a gente faz, o bem que a gente faz, o perdão que a gente entrega, o perdão enfim, todo o bem que a gente faz será nosso advogado em toda parte, né? Emmanuel fala isso também. Então, o bem que a gente faz vai abatendo nosso débito divino, né? As nossas tribulações, as vicissitudes vão sendo menores, vão sendo abatidas na conta, vai ser descontado o juro. Muito juro que a gente vai pagar por conta dos nossos maus atos vão sendo perdoados, né? Porque a gente aprendeu. Na hora que a gente aprende o que é certo, o que é bom, o que é justo, a gente começa a não precisar dessas mesmas provas. Poxa, se eu já aprendi, para que eu vou passar por essa prova de novo? A própria inteligência divina já te ajuda nesse processo. Se já aprendeu aquela lição, não precisa sofrer a mesma dificuldade, a mesma vicissitude. É assim, então novas lições serão aprendidas, novos desafios, novas provas, mas o que você aprendeu, ótimo, vai para frente, é lucro, né? E Deus vai te dando, vai por acréscimo de misericórdia, vai te dando aquilo que você entende como felicidade, como paz de espírito, né? E a paz que a gente leva é a paz que a gente recebe. Como dizia Francisco de Assis, né? Dando que se recebe, é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados. Então a gente primeiro planta para depois colher. A gente não pode querer colher compreensão dos outros, amor, carinho, perdão, se a gente não planta isso. Quando a gente planta, sabe, gente? Espera, e lá para tanto a gente vai colher, sem pressa. Se hoje a gente está colhendo o joio, né, no meio do trigo ali, o carrapicho, a ortiga, é porque a gente plantou, a gente foi descuidado na nossa semeadura. E depois que a gente limpa, que colhe, separa o que é bom e o que não é, prepara a terra e vai plantando coisa boa, semente melhor. E quem é médio tem essa capacidade tremenda de ajudar os dois lados da vida. Tanto ajudar na questão assistencial dos encarnados, como ajudar os espíritos que vão se aproximando, né, de alguma forma. Se você é sensitivo, mas não vê, faça uma autoanálise, verifique até que ponto o sentimento é teu e o que não é, e a partir daí passa a ajudar através de prece, principalmente prece. A prece é fantástica, né? É a ferramenta que a gente tem disponível 24 horas por dia para se conectar com Deus, com a divindade, com nossos mentores, com nossos santos, né? O nome que a gente queira, com os orixás, a divindade com que a gente sinta mais afinidade. Aí o Arthur, né? O maior desafio que eu vejo é no controle dos pensamentos, o equilíbrio dos pensamentos e das emoções. Pois é, Arthur, às vezes é a questão do controle. O controle também é crença limitante, sabe? Você aquela fixação no controle. Então, olha, não, deixa o pensamento rolar, entendeu? E vai se alegrando, vai observando, vendo. O Haroldo tá falando, Haroldo Dutra Dias, né? Falando dos macaquinhos. Deixa os macaquinhos brincar um pouquinho na cabeça aí, teus pensamentos. Daqui a pouco eles cansam. Aí você começa a trazer atividades mais edificantes, mais calmas, mais pacíficas. Aí os macaquinhos vão se organizando na tua vida, na tua mente. Então é não brigar com o pensamento, é não brigar com sono. Tá com insônia de madrugada. Pô, quero dormir. Cara, vai fazer uma coisa útil, vai pintar, vai desenhar, vai consertar uma coisa que está quebrada, fazer um trabalho que você está adiando há muito tempo, vai escrever, vai criar algo produtivo. Toda vez que bate a insônia, eu sei que é para eu fazer alguma coisa que está precisando fazer aqui em vigília. Então eu não vou brigar com sono, eu vou fazer algo útil, produtivo. Se acordar cansado, faz parte. Dia seguinte eu vou dormir sem pressa, sem neuro, sem controle. Entendeu? A gente controla até certo ponto. Até porque muitas vezes o controle é uma ilusão. Você não controla. Tem uma margem de livre-arbítrio, que é teu campo de escolha. E mais fora do teu campo de livre-arbítrio, aí vem as questões da vida, né? As influências,
vem os atavismos, ancestralidade, mediunidade, vem tuas provas e expiações. Então, é ficar tranquilo, sabe? É não ter essa fixação em controle. É deixar, a certo ponto, seguir um pouquinho daquele lema do Zeca Pagodinho, deixar a vida levar, mas só um pouquinho, não deixa a vida me levar de qualquer jeito, não. Você controla a certo ponto, mas tem horas que a gente tem que deixar levar, porque cansa, sabe? Demais. Você querer brigar contra pensamento, brigar com controle. Aí a gente sofre. Da pergunta que veio aqui. Ah, sim. Qual a melhor prece nessas horas de desespero? Edna, eu gosto demais da prece de Cáritas. Prece de Cáritas. Quem não sabe ainda, não, mas no Espiritismo a gente aprende que não é para decorar a prece, tem que ser do coração. Gente, mas a prece de Cáritas tem uma força tremenda. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que busca a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor esta alegria, ao aflito a consolação. A prece é imensa, gente, mas ela dá um conforto, dá uma fortaleza na gente, dá uma sensação de segurança. Foi até um mentor que me passou, decore, aprenda essa prece. Né? Aprenda essa prece que ela vai te servir muito, e serve. Em desobsessões que os guias fazem com que a gente intuem para a gente fazer a prece para ajudar no processo de desobsessão que está diante da gente. Lá em casa mesmo, a prece de Cáritas é fortíssima para fazer na hora do desespero, do sofrimento, da tristeza. Cáritas é fantástica. É uma prece mediúnica, né? Foi transmitida por psicografia na França. Prece de Cáritas. Tem no YouTube também. Você fica ouvindo até aprender. Outra prece que eu gosto muito é a prece de Ismael, que tem também o áudio dela no YouTube. Quem quiser ver, é belíssima. E serve e funciona, gente. Né? A gente tem aquilo que a gente vê aqui que funciona, que tá dando certo para o nosso equilíbrio, para a nossa paz, a gente usa, e por que não, né? Olha a imagem de santo aqui. Quando eu olho para Jesus, eu me sinto bem. Então, mas o Espiritismo diz que não precisa de santo. Tá, mas o Espiritismo é ciência e filosofia. Beleza. Para mim não é religião. Religião para mim é Umbanda, que Jesus está como uma referência maior. Então minha devoção, meu contato com a divindade é pela minha religiosidade, que é ali. O Espiritismo me traz ciência, me traz filosofia, forma de pensar, autoconhecimento, diretrizes para melhor viver. E a religião é minha conexão com Deus, e está tudo bem. Então eu posso me dizer espírita e umbandista, e está tudo certo. Eu posso ser umbandista e ir para missa, se eu achar legal. Beleza. Posso ser espírita e ouvir um louvor, porque a ciência e filosofia é diferente de devoção, né, de religiosidade. Respeitando, logicamente, quem entende o espiritismo como religião, porque tem Jesus também como referência. E está tudo certo. É o direito de cada um, é livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. A gente de novo aqui do médio, da pessoa, do cidadão, do indivíduo. E está tudo certo. Boa noite com Jesus, né, Wilton? Tudo bem com você? Na sexta-feira aí com Jesus. É com Jesus mesmo. Ele todo tempo está comigo, eu admirei. Eu fui católico muitos anos e fui descobrir a Umbanda com menos tempo, mas eu entendi, eu compreendi, eu senti Jesus foi no terreiro, acredita? Eu conheci Jesus dentro do terreiro. Aí falar isso para um irmão nosso evangélico, não pentecostal, ele pira, né? Ele roda. Mas enfim, conheci Jesus lá. Fazer o quê, né? E estou feliz com ele. É isso? E assim, outro comentário, eu fiz durante um bom tempo a oração da Imaculada Conceição, também é bem grande. Pois é, eu não conheço ela, mas tem de São Jorge também, armas de fogo não me atingirão, cordas não me amarrarão, muito forte. Aí você sente, porque fé, gente, oração é coração, é devoção, você aumenta teu campo de proteção, teu amor, enfim, não é pra gente ter tabu não, sabe, com a questão da nossa religiosidade. Olha que interessante, o Instagram não me cortou, com 1 hora e pouco. Interessante. Não fui cortado pela primeira vez aqui no Instagram. E nem é um Instagram muito grande o nosso, né? Pequenininho até. E é isso, Val. Quando a gente fala do nosso coração, quando a gente entende a divindade, que ela é maior do que a gente, que ela é o somatório de cada um de nós, a gente vai percebendo que as verdades elas são universais, elas não estão fechadas dentro de uma doutrina, dentro de uma religião, né? E Deus, em sua infinita inteligência, ele lançou a verdade fragmentada no mundo. E cada um vê apenas um aspecto dessa verdade, desse todo. Talvez os espiritualistas mais livres, né, que já entendem o espiritismo, mas que buscam conhecer outras realidades espirituais, conseguem ter mais pedaços dessa verdade solta, sabe? E conseguem montar um mosaico mais nítido dessa grande realidade da Matrix que nos envolve.
Mas aí demanda um esforço nosso também de quebrar tabu, quebrar crença limitante, que aí é uma escolha individual de cada pessoa. Livre-arbítrio. Né? De novo, livre-arbítrio. Direito de escolha. Ah, Felipe, mas você não disse. Eu sou obrigado a desenvolver a mediunidade? Cara, obrigado, ninguém é obrigado a nada. Livre-arbítrio. De novo. Ah, mas o Pai de Santo disse. Ah, mas o guia disse. Ah, mas o médium disse. Ah, mas no centro espírita disse. Ah, mas o trabalhador disse que eu tenho que desenvolver. Desenvolva primeiro autoconhecimento, estude onde você está entrando e pratique o bem. Faça o bem. Faça as 3 coisas. Comece a trabalhar essas 3 coisas que você já está desenvolvendo a mediunidade. Entendeu? Se equilibrando. Na hora que você se conhece, se cuida, mentalmente, organicamente, espiritualmente, sai da faixa de vibração de obsessor e de encosto, né? De assédio. Na hora que você sobe a vibração, você começa a captar já os pensamentos dos mentores, você começa a discernir guia, discernir elementos, força da natureza. Então começa a me conhecer, eu começo a me melhorar. Começa a estudar, eu começo a me proteger. Né? Eu entendo o fenômeno, eu entendo o que está acontecendo à minha volta. E na medida em que eu pratico o bem, novamente eu estou cumprindo meu propósito aqui na Terra. Eu estou de fato sendo um cristão com as letras garrafais em neon, sendo um cristão mesmo, porque eu estou imitando ele, né? Jesus. Então assim eu estou desenvolvendo minha mediunidade, a caridade, a bondade, o raciocínio. Emmanuel conta que nós viraremos anjo um dia, mas antes a gente tem que desenvolver as 2 asas. Quais são as 2 asas? A asa do coração, quer dizer, a asa do amor, da caridade, e a asa da sabedoria, da inteligência. Porque se a gente desenvolve só uma ou só outra, a gente roda e não sai do canto. Então tem que ter amor, mas tem que ter conhecimento. Conhecimento para se proteger e para proteger quem você ama. E assim você tem condição de crescer e de ampliar teu campo de livre-arbítrio. Tá bom, meus queridos? Tem mais pergunta pra gente? Ainda tô aqui chocado com o Instagram, para que liberou mais de 1 hora. Né? Tô me sentindo o Instagram grande, né? Que tem muito seguidor. E é isso. Tá bom? E é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Agradeço demais, né, a participação de todos. Todos vocês aqui que compartilharam conosco desse momento. Essa live vai ficar gravada, vai ficar no IGTV e também lançaremos para o YouTube, né, como a gente tem feito com as outras. Tá bom? E nesse final de noite, nesse final de live, nessa sexta-feira, eu peço a Deus, Pai Todo-Poderoso, eu peço aos guias espirituais, aos mentores de cada um, que encontre solo fértil na alma de cada pessoa que esteve aqui presente nos ouvindo. Que o lar seja repleto de amor, de luz, de energias benfazejas, que todo mal seja afastado e transmutado em amor, em luz. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, e assim seja, e graças a Deus. Pessoal, fiquem em paz, viu? Muito axé para vocês, muita luz de Deus. E é isso aí, até a próxima, estamos aqui no direct, tá bom? Hora do desespero é Cáritas. Tchau, gente, fiquem com Deus, tchau, tchau, até a próxima.